que é o nosso 11º seminário de estudos do lazer. Agradecemos a todos a participação, a todos e a todas a participação. Então, nós teremos agora, a partir das 14h10, 5 trabalhos para apresentação. E a próxima sessão será às 17 horas. Francisco, perfeito. Eu sou a professora Eli, sou a coordenadora dessa tarde, junto com... Vai lá, Francisco. Professor Francisco, diretamente aqui de Santos, para estar junto com a professora Eli, administrando a apresentação de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Isso, cada um de um canto do país, né? É nesse momento que nós estamos tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né? Então, se vocês quiserem até colocar lá no chat o nome de vocês, de que lugar que vocês são, né? Eu sou aqui de Londrina, Paraná, né? O professor Juliano está em Maringá, pela Universidade Estadual de Maringá. Então, seria bacana vocês colocarem lá. Então, podemos iniciar, Francisco? Com certeza. Então, vamos lá. Então, a cada apresentação, após a apresentação, eu gostaria que vocês fizessem as perguntas, os questionamentos ali no chat. Nós temos aí a professora Patrícia, que vai estar apoiando a gente também, de repente algum de nós cai, né? Daí a gente vai estar fazendo as perguntas por bloco, tá? Então, o primeiro trabalho que será apresentado nessa tarde tem o título de Quando se fala em programas esportivos em territórios de vulnerabilidade social, do que se está falando? Acadêmica Laura Correia Martiniano e o Dr. Juliano Gomes de Assis Pimentel, pela Universidade Estadual de Maringá. Laura? Boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação do slide agora. Não vou conseguir colocar no modo tela cheia, porque senão trava com a internet. Só um minuto. Apareceu aí? Sim, Laura. Positivo. Tudo bem, deixa eu só... Então tá, novamente boa tarde. Eu sou a Laura, estou no 2º ano de graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá e meu orientador é o professor Juliano Pimentel. Além da graduação, eu sou bolsista pela Fundação Araucária, bolsista PIBIC e integrante do Grupo de Estudos do Lazer. Nosso trabalho se intitula Quando se fala em programas esportivos em territórios de vulnerabilidade social, do que se está falando? O objetivo do nosso estudo é identificar e analisar as relações estabelecidas entre esporte, lazer e vulnerabilidade social na literatura acadêmica. Quanto à metodologia, esse estudo ainda está em desenvolvimento, que é o meu projeto PIBIC, e é um desdobramento de uma pesquisa realizada pela Rede SEDES, que especificamente aqui em Maringá, coletamos alguns dados, mas a pesquisa foi realizada em conjunto com a Universidade Federal do Paraná, a UniOeste, se não me engano, a Universidade de Ponta Grossa, com diversos pesquisadores de cada um desses lugares. Nossa pesquisa se caracteriza como bibliográfica, especificamente como revisão sistemática, seguindo os passos metodológicos apontados por Galvão, que são a elaboração do problema de pesquisa, a busca na literatura, a seleção de artigos, a extração dos dados e avaliação da qualidade metodológica, a avaliação das evidências dessas pesquisas e, por último, a redação e publicação dos resultados. No primeiro momento, eu vou apresentar os resultados da Rede SEDES Paraná, que foi feita aqui em Maringá, a pesquisa, sendo que quase 66% das crianças das escolas localizadas em territórios de vulnerabilidade social da cidade
não participam de projetos de esporte e lazer fora do período escolar. Além disso, destacamos que a escola é o principal meio de divulgação desses projetos e colocamos um gráfico aqui para demonstrar que, depois da escola, a principal forma que as crianças ficam sabendo da existência dos projetos de esporte e lazer são os amigos, os parentes e familiares. Então, por mais que a gente esteja numa era tecnológica em que tem divulgação por redes sociais e coisas do tipo, ainda prevalece o boca a boca nesses territórios. Aquela coisa de fiquei sabendo por um amigo, por um vizinho e coisas assim. Destacamos também que em Maringá, os principais locais utilizados pelas crianças para o exercício do lazer são as práticas e os parquinhos públicos, visando que aqui em nossa cidade há um grande investimento nas políticas públicas de esporte e lazer, principalmente nos espaços públicos de lazer, que são, por exemplo, o programa Meu Campinho, aqui em cima, que tem todo um complexo de lazer, são os brinquedos modulares de corda, como essa imagem aqui de baixo, e também a revitalização de praças. Essas políticas não contam só com atividades para as crianças, mas também para o público adulto. Além disso, eu gostaria de colocar que, ao confrontarmos, então, a literatura sobre essas políticas públicas de esporte e lazer em território de vulnerabilidade social, surgiu um questionamento sobre a falta de clareza na relação que se coloca, na relação naturalizada que se coloca entre o esporte, o lazer e a questão da pobreza, a questão da vulnerabilidade social, visto que, visto que em muitas das produções analisadas até o momento, tem-se uma visão de que alguns problemas sociais, a desigualdade social será resolvida por meio da prática esportiva em si, o que analisamos de forma equivocada até, porque é estranho pensar que esses problemas todos serão resolvidos simplesmente pela prática do esporte, visto que a desigualdade social não é o causador, mas sim uma causa da desigualdade econômica, fruto da sociedade dividida em classes antagônicas. Como nossa pesquisa ainda está em andamento, não temos uma conclusão certa ainda, delineada, e as leituras ainda não foram finalizadas. Então, apresento aqui os resultados parciais, sendo que, dentre as leituras realizadas até o momento, conseguimos destacar duas categorias de produção acadêmica, sendo a primeira, a análise do uso dos espaços públicos de esporte e lazer pela população. As produções têm diversas abordagens e temas específicos, mas conseguimos notar uma semelhança metodológica quando se trata da percepção dos espaços públicos, do estudo de campo, das pesquisas etnográficas realizadas pelos autores, a abordagem com a população para saber qual é a percepção deles sobre esses espaços, e também a análise do espaço urbano e dos dispositivos de esporte e lazer disponíveis para a população nesses locais. O segundo eixo temático que identificamos foi a relação entre a possível diminuição da criminalidade e da violência e os programas de esporte e lazer ofertados nesses territórios. Destacamos que, além de, como eu já disse anteriormente, não podemos considerar somente a desigualdade social como um fator causador, como fator causador, mas sim ela é a causa de uma organização social. Entendemos que a perspectiva de considerar o esporte como algo que vai afastar, como o único fator que vai afastar as crianças da criminalidade ou coisa assim, é parte de uma perspectiva que evoca teorias do jogo ou até do caráter salvacionista do esporte, como se a criança estivesse ocupada de tal coisa, então ela não vai
para o caminho da criminalidade, por exemplo. Seria uma questão funcionalista e até utilitarista da consideração do esporte. Dessa forma, apontamos, então, que a literatura acadêmica não aborda a gênese das desigualdades sociais, mas somente suas características paliativas, e isso é um limite para a abordagem nesses territórios, visto que a gente não consegue compreender a totalidade da realidade desses locais, e muito menos agir sobre essa realidade, se tiver um limite muito claro, que é esse apresentado. Esperamos que, então, com a continuidade da pesquisa, com a continuidade das leituras e diálogo com a literatura internacional, nós possamos, em estudos futuros, realizar uma leitura crítica do que acontece nesses locais e formular novas políticas públicas e formular novas abordagens que considerem o todo e não só fatores específicos. Quero deixar claro aqui que não negamos o papel social do esporte, ele desempenha, sim, um papel importante na nossa sociedade. Estamos aqui negando a abordagem que desvincula o esporte dos demais fatores, desvincula a violência e a criminalidade dos demais fatores sociais. Entendemos o esporte, então, como um produto das relações humanas, como um produto social, um produto sócio-histórico, que é conteúdo estruturante da educação física e deve ser, sim, apreendido e praticado pelas pessoas com o fim de aumento do repertório motor, do aprendizado cognitivo e social. Os agradecimentos aqui à Fundação Araucária pela concessão da bolsa, à Rede SEDES pelo financiamento da pesquisa anterior, ao Grupo de Estudos do Lazer pelas discussões e reuniões que tivemos no decorrer do ano passado e desse, e a todos vocês pelo tempo, pela disposição, pela atenção, hoje mesmo dentro de uma pandemia e situação que estamos passando. Muito obrigada. Parabéns, Laura, pela explanação, trabalho riquíssimo, e gostaria aqui de deixar aberto as perguntas. Tem gente que escreveu no chat se poderia fazer a pergunta, sim. Quem gostaria de fazer a pergunta? Alô, cadê? Laura. Patrícia, por favor. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre esses dois eixos, né? Essas duas categorias que acabou saindo a partir das suas análises. Então, Patrícia, só um minutinho. Tá, tem uma galera passando aqui. Nós analisamos alguns textos, por enquanto, somente em língua portuguesa, a maioria em livros de editoras como da Universidade Federal de Minas Gerais, e alguns artigos presentes nas bases de dados Cielo e portal da Rede SEDES. Dentre as categorias que elencamos, a primeira, no que se refere ao uso dos espaços, os autores colocam, então, tem diversas abordagens, mas como eu coloquei, os passos metodológicos são muito semelhantes em todos os artigos lidos até agora, de questão de fazer a visita de campo, de ver como funciona aquele espaço, quem frequenta, como é a atuação da gestão municipal ou estadual naquele local, a percepção de quem frequenta ali. Então, sobre a estrutura, sobre a relação que se dá como sendo em território de vulnerabilidade social, se existe tráfico de drogas, se existe a presença de outros fatores que comprometem a prática do esporte e do lazer, que colocam as crianças em situação de risco. E dentro
Isso, E dentro da segunda, que seria o fator que eu fiquei um pouco mais, que eu aprofundei um pouco mais até o momento, da criminalidade, da possível redução da criminalidade. E eu deixo a questão existe uma evidência empírica que realmente comprove que existe a redução da criminalidade por meio do esporte e do lazer? Nós temos que fazer esse questionamento, não temos a resposta ainda, a pesquisa não foi finalizada, falta um longo caminho ainda para chegar a alguma conclusão, mas eu agradeço se você sugerir leituras que me ajudem a esboçar mais rápido uma conclusão. E não sei se respondi a sua pergunta, mas... Laura, eu queria te desejar, assim, muito sucesso nessa tua pesquisa, viu? Porque eu acho que desde a temática, da pergunta-chave, que se tornou o título do trabalho, eu achei excepcional, eu achei excelente. Então, eu quero te parabenizar e parabenizar o seu orientador. Muito obrigada. Vou ressaltar aqui que a pandemia acabou com todas as forças de uma jovem universitária. Agradeço muito ao professor Juliano, porque sem ele não seria possível dar continuidade a essa pesquisa. Foi aquele negócio, não sei se aguento continuar, e ele falou, vamos, que se você não for, eu te empurro. Então, muito obrigada, Gil. Vamos finalizar isso pela pesquisa, pelo amor à ciência, e estou aberta a mais perguntas. Laura, eu quero... desculpa, Helena. É isso aí, Laura. Eu queria te parabenizar também pela pesquisa, né? Eu até fiquei procurando lá a conclusão, mas não vi que ainda estava em andamento, realmente, né? É uma belíssima pesquisa. Você também é muito jovem para parar, você está apenas iniciando, né? Então, você ainda tem um belo e grande e longo caminho pela frente. Continue sim, porque eu acho que vale a pena, viu? Acho que nós temos uma pergunta da professora Rose Claire, ela levantou a mão. Desculpa, Francisco. Imagina. Não sei se o Francisco quer falar, posso falar? Vamos lá. Pode falar. Eu quero só parabenizar a Laura. Ela está no 2º ano, fiquei impressionada com a qualidade da exposição dela, o domínio do conteúdo, e não é pouca coisa que a Laura apresentou. Ela falou de antropologia. Eu fiquei impressionada com o conhecimento, a metodologia do trabalho, e realmente essa questão de associar automaticamente assim o esporte a retirar a pessoa a pessoa vulnerável, né, tirar desse meio violento, é bastante, quase um jargão, né, então acho que precisa ser estudado sim. Acredito que vocês vão fazer um trabalho muito bacana e, assim, fiquei muito feliz em te ouvir. Só te dar os parabéns mesmo. E ao teu orientador também, primeiro, claro, né? Agradecer pelo comentário e estamos tentando desenvolver. Eu queria aprofundar mais em outra pesquisa, uma pesquisa futura, essa questão somente da criminalidade, a partir do que a gente conseguir retirar dessa revisão, aprofundar somente nesse tema, mas isso para uma pesquisa futura. E, de novo, muito obrigada pelo comentário. Parabéns, Laura. Realmente faço das palavras da professora Rose Claire as minhas também. Um trabalho aí muito bem direcionado pelo professor Juliano e por você aí com essa garra, aí, com essa vontade de poder responder o seu questionamento. Não deixa a peteca cair, continua lutando, é só um momento que nós estamos passando e você realmente é muito jovem e está demonstrando ser muito competente quando tem uma pergunta para ser respondida e você se propõe a isso. Meus parabéns. Bom, Eli, acho que não temos mais nenhuma questão para a professora Laura, acho que podemos dar sequência. Sim, aí se vocês tiverem mais algum questionamento, vocês podem estar colocando ali no chat e a Laura e o professor Juliano Eli, podem eu estar... acho que tem uma ali do Eric. Teria como dizer se a redução da criminalidade seria nos praticantes ou nos locais por se tornarem mais frequentados?
É uma boa pergunta, não sei responder isso até o momento. Teremos que investigar um pouquinho mais. Se você quiser anotar meu e-mail, assim que eu tiver a resposta, eu te mando. Não vou saber responder isso agora. Dentro da produção, abordam os dois temas, mas não consigo tirar nada que sintetize, por enquanto. Isso aí, a Laura pode estar deixando também o e-mail dela ali disponível, né, para quem quiser entrar em contato, né, para continuar com as perguntas, e vocês podem continuar conversando também no chat. Então, só para lembrar que, em relação à parte da pergunta do Eric, né, até dando um puxão de orelha duplo na Laura, porque ela saberia responder isso sim, né, todos os estudos até hoje geram uma crença de que quanto mais frequentado um lugar, menor é a criminalidade nele, né? Inclusive porque a Laura está assessorando o secretário de esporte e o prefeito de Maringá, né, inclusive apelidado de Zé Pracinha, porque ele quer investir na ocupação das praças de Maringá, né, é porque justamente todos os estudos até hoje dizem que quanto menos frequentado um local, mais criminalidade ele gera, né? Porque, obviamente, se eu sou traficante de drogas, eu quero estar numa praça onde ninguém me veja. Então, a ocupação dos espaços públicos vai contra o senso comum de que aumenta a criminalidade. Claro, você vai ter um batedor de carteira, vai ter alguma coisa, mas, na verdade, em termos probabilísticos, o crime impera onde não está sendo frequentado, né? Então... Eis aqui uma puxão de orelha do orientador ao vivo. Mas é isso, então. Ao vivo e a cores, né? Isso é bom. Isso aumenta no nosso crescimento, viu, Laura? Mas parabéns mais uma vez. Então, nós vamos dar andamento ao nosso segundo trabalho, análise de espaços públicos, o lazer para a criança com deficiência no município de Petrolina, pelo professor de Educação Física, Vinícius Wallace Santos Brito, pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Vou apresentar aqui os slides. Está apresentando já? Sim. Bem, boa tarde. Eu me chamo Vinícius Wallace, sou discente do programa de pós-graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e vou apresentar o resumo intitulado Análise de Espaços Públicos e o Lazer para Crianças com Deficiência no município de Petrolina, Pernambuco. Inicialmente, a gente precisa ver o que a literatura nos traz a respeito sobre a definição do lazer. E o francês Geoffroy Dumais-Eider, ele vem definir o lazer em 2004 como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo ele vai estar entregando-se de livre vontade ali para ter um momento de lazer, seja de repouso, divertir-se com outras pessoas, recrear-se, entreter-se. E isso vai fazer com que haja uma participação social voluntária, fazendo com que ele livre-se de certas obrigações, sejam elas profissionais, familiares ou sociais. E Vache, em 1988, ele diz que existe uma certa concordância, mesmo que não estando diretamente associada aos conceitos propriamente ditos da questão sobre o lazer, de que o lazer é necessário para a felicidade humana. E a gente se pergunta sobre o lazer para a criança. Bem, o lazer para a criança vai ser ali vai ser o brincar, que vai ser a forma de comunicação que a criança vai ter
e isso vai fazer com que ela se desenvolva integralmente, tanto nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional ou cognitivo. Quando a gente fala de lazer para a criança, ou brincar, é necessário também pensar as formas de acessibilidade e que o lazer ele também é um aspecto de vida que vai potencializar a inclusão social da pessoa com deficiência. E quando se falamos de acessibilidade, nós precisamos compreender também o que isso significa. E aí a Lei 10.098 de 2000, ela vem definir a acessibilidade como uma possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Além dessa lei, nós temos diversos outros mecanismos legais que vão estar ali amparando, né, a inclusão da pessoa com deficiência juntamente com, na prática de esportes, juntamente com o lazer, onde temos a Carta Magna, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, as resoluções número 5 do Ministério do Esporte, o Decreto 7.037 de 2009 e, por fim, o Decreto 3.298 de 99. E visto que o lazer ele é uma necessidade humana e é um direito garantido da Constituição brasileira, e que como cidadão brasileiro, a pessoa com deficiência, ela também tem o direito de usufruir dessas atividades de lazer e nos ambientes destinados a ele, sejam esses ambientes públicos ou privados, ele deve ser feito com segurança, com que promova a autonomia e sem discriminação. Portanto, o objetivo do estudo foi analisar um espaço público de Petrolina, Pernambuco, como um local de acessibilidade para crianças com deficiência. O presente estudo ele se enquadra numa pesquisa qualitativa do tipo descritiva. O levantamento de espaços acessíveis para a prática da atividade física de lazer para crianças com deficiência foi feito de forma intencional. Como dito, foi feito de forma intencional, sendo escolhido o portal da cidade, que fica localizado na parte baixa da orla do município. E os achados, foi feito um registro fotográfico dos espaços encontrados, algumas anotações, e alguns desses achados comparados com o descrito na ABNT 9050. Bem, como resultado, foi possível encontrar que o local ele busca fazer uma integração das pessoas com e sem deficiência no mesmo ambiente, e para as crianças é possível identificar brinquedos como um balanço para crianças usuárias de cadeira de roda, tem uma amarelinha e um minhocão com alfabetos ambos em libras, certo, que é a língua brasileira de sinais, e um twister, fazendo com que seja promovida a inclusão da pessoa com deficiência de forma segura, e principalmente as crianças, visto que existe uma importância da sua participação na inclusão social e na prática da atividade física de lazer para o desenvolvimento e sua autonomia. Quando se coloca a criança com deficiência e sem deficiência no mesmo ambiente, elas vão ter esse contato maior, e vai ser quebrado certos paradigmas de preconceitos junto a essa criança que não possui deficiência. Ela vai olhar a pessoa com deficiência de outra maneira, não simplesmente como, vamos dizer assim, de forma um coitado. E as imagens demonstram os brinquedos e brincadeiras que foram encontrados no portal da cidade. Aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse, a gente consegue enxergar, né, uma amarelinha em libras, onde tem tipo um foguete aqui, e em vez dos números, tem eles em libras, o sinal, de 1 até 10. Temos aqui no centro, dá mais para perceber, ele em libras. Ele também tem os numerais, e tem aqui essa outra brincadeira que eu esqueci o nome,
aqui a gente consegue enxergar o balanço adaptado também para a criança com usuário de cadeira de roda. E aqui é possível enxergar o minhocão bilíngue, onde se tem em cada círculo uma letra do alfabeto e embaixo tem a sinalização em libras e ao centro se tem o sigal mestre. Essas foram as referências utilizadas para o estudo e muito obrigado. Parabéns, Vinícius, pela apresentação, explanação do seu trabalho, muito rico. E eu quero deixar aberto agora questões. Alguém gostaria de fazer alguma questão, professor? Parabéns, Vinícius, pelo seu trabalho. Eu gostaria só de saber se nesse seu trabalho você fez um levantamento, mais ou menos, de quais o número de crianças com necessidades especiais, né? Que nesse caso você detectou aí o espaço, né, para as crianças com deficiências auditivas, né? E portadores de necessidades especiais. Se você tem, assim, mais ou menos o número de crianças que tem no município, né? Porque, pelo que você comentou, existe um espaço, né? Em toda a cidade. A Orla, ela passou por uma reforma ano passado, tem recebido alguns investimentos, e antes dessa reforma ela era menos acessível, tinha menos rampas, o piso ele não era, ele apresentava oscilações, não tinha o piso tátil direcional, nem o de alerta. E aí, salvo engano, no final do ano passado foi construído esse portal da cidade, ali onde apresenta esse espaço, com essas brincadeiras para criança e também uma quadra. Porém, eu ainda não consegui fazer esse levantamento, é uma parte do estudo que ainda vai ser feita. E também, além do levantamento das crianças com deficiência, vai ser verificado o uso desse espaço. Assim, a pandemia, né, dificulta um pouco essa questão para verificar, mas por conta de certas questões o local ele está interditado, de certa forma. Às vezes há o policiamento para poder pedir para o pessoal se retirar por conta da contaminação, mas o objetivo também é poder verificar o uso desses locais por essas pessoas. Certo. E a primeira vez que eu vejo uma amarelinha que tem, né, a língua dos sinais. E, professor Juliano, se você observou, o professor Vinícius tem um som, né, a mais de pássaros. Foi apresentado o trabalho dele com som de pássaros. Eu queria saber se você tem alguma pergunta para fazer para o professor Vinícius. Eu queria que o Vinícius colocasse de novo lá a imagem, né, de preferência, porque realmente é uma experiência bem interessante, uma coisa... eu sempre falo, né, às vezes a questão da intervenção arquitetônica é o simples, né? É o simples que faz diferença. Então, para quem não prestou atenção, olhar, né? Deixa eu ver se... Chegou a apresentação? Aí, tirou. Coloca de novo, por favor, Vinícius. Certo. Isso. Então, aqui em Maringá a gente tem até algumas acessibilidades, mas gostei muito, né? Essa amarelinha, né? E eu gostei do caminho. Se você puder, Vinícius, dar um zoom ali na parte do caminho, o canto inferior direito, que é o que eu queria te perguntar. Esse aqui? Isso. Da trilha, né? Isso. Esse caminho aí eu já bati o olho nele, já visualizei outras coisas. Então, bem interessante também, porque é uma microaventura de orientação e que trabalha
Então, também nós temos ali a amarelinha com sinais, né, Isso. dos números, né? Uhum. E... 1 até 10 ela é bilíngue também. Tem o numeral e a sinalização em libras. E ainda trabalha a cor, né, da criança, né? Dependendo da faixa etária, também pode ser trabalhada até a cor, né? A cor, né? É. E até para acrescentar o inglês aí, né, também. Ô Vinícius, mostra para a gente também o outro slide, que também tem um... Isso. Aí é o professor Juliano. Opa. Bem interessante, né? Isso. E Vinícius, aproveitando essa oportunidade, antes da pandemia, essas praças estavam sendo usadas, né? Você falou que só tem uma praça só em toda Petrolina. Desculpa, peraí. Tem a pretensão dela ser ampliada para outros espaços também ou não? Antes da pandemia, esse espaço ele não existia. Ah, não existia, entendi. Não. Ele estava passando pelo processo de construção, na verdade. Uhum. E aí... Mas, o Francisco, você não deixou eu fazer minha pergunta, eu pedi para mostrar. Perdão. Por favor. Eu só usei a minha deficiência física de não enxergar direito para poder ver, mas a pergunta é justamente porque eu sou professor da área do lazer e recreação, e o Marcelino tem uma frase bem famosa de que não adianta construir praça se não tem um projeto de animação sociocultural para esses equipamentos específicos, né? Eu queria perguntar para o Vinícius, como colega, professor de Educação Física, o que você considera adequado em termos de animação para o bom uso desse espaço? Ou se você, justamente, também pode ter uma visão contrária de falar, não, olha, se for fazer um projeto de animação, vai tirar a espontaneidade, está lá e cada um faz sua apropriação, né? Queria perguntar a sua análise em relação a isso. No caso, seria a animação do espaço? Esses espaços, né, eles podem, por exemplo, tem lá a praça, mas sim, vai ter um recreador que vai conduzir atividades, ou a ideia é justamente para que as pessoas tenham autonomia e usem do jeito que elas quiserem, né? São duas vertentes que alguns colocam como contrárias, mas também podem estar juntas, né? Então, por exemplo, a professora Rosicler, que está ali, está lá em Curitiba, né, sentindo frio, está dando tchauzinho aí para você. Ela trabalha com animação sociocultural de pessoas da terceira idade, né? Onde, se Deus quiser, todos nós chegaremos lá. Então, por exemplo, se ela fosse levar idosos, né, haveria uma metodologia de aproximar esse espaço para o público, né? Então, essa era a questão. Certo. Atualmente, o espaço ele está disponibilizado para a comunidade para ser vivenciado de forma autônoma. Não tem nenhum recreador, não tem nenhum profissional ali para conduzir essa inserção. Eu não sei dizer se vai haver algum concurso, alguma seleção por parte da prefeitura para que haja uma pessoa que seja que vá trabalhar com isso. Mas a princípio, até o momento, desde sua inauguração, o espaço está disponibilizado para o público para ser utilizado de forma autônoma. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. Professor Juliano, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não? Então, professora Eli, por favor. Então, agradecendo mais uma vez, Vinícius, pelo seu belíssimo trabalho. Se alguém quiser dar continuidade às perguntas, vocês podem estar colocando ali no chat, o Vinícius vai ficar aí à disposição de vocês, né? Então,
iniciando para o próximo trabalho com o título Direito Social do Lazer em Políticas, Direito Social do Lazer e as Políticas Públicas, uma análise do município de São Bernardo. Pelo Samuel Nascimento de Góes, pela Universidade Federal do Maranhão, e mestranda Caroline Diniz Carvalho, pela Universidade Federal do Maranhão. Olá, pessoal, boa tarde. Vou aqui apresentar a minha tela. Estão conseguindo ver a tela direitinho? Ainda não aparece aqui para mim, não. Agora tá. Certo? Ok. Só para apresentar, só, por favor, professor. Obrigado. Posso? Por favor. Bom, como já bem apresentado, me chamo Samuel Nascimento de Góes. Eu sou acadêmico do curso de turismo aqui pela Universidade Federal do Maranhão, no campus São Bernardo. Eu estou na fase já final, finalizando o TCC para fazer a apresentação. E a apresentação que eu trago a vocês é o direito social do lazer e as políticas públicas, né? Eu vou analisar para vocês um pouquinho a vivência dessas políticas públicas e esse direito social que o lazer tem através da Constituição Federal de 1988, e a minha área de análise é o município onde eu faço a faculdade de turismo, o curso de turismo. Bom, para a gente entrar dentro desse assunto de políticas públicas, vamos pincelar um pouquinho e entender que as políticas públicas, elas são um fortalecimento dentro de uma comunidade. Como isso ocorre? Teixeira, ele traz dizendo que, através de formulações, ela vem para avaliar os movimentos que são de interesse da população, são as necessidades que a população desenvolve na construção de uma municipalização. Como seria essa municipalização? São todas as possibilidades de desenvolvimento que se tem dentro de uma sociedade, criando uma descentralização, essa descentralização social, com função de promover o bem-estar da sociedade, atuando através de ações por meio de planos, de metas, assim, pelos vários viés do governo, né, estadual, municipal e nacional. O nosso objetivo do trabalho é analisar as políticas públicas de São Bernardo do Maranhão e entender como é que ocorre a gestão das atividades dos espaços urbanos de lazer no próprio município, através além das experiências e das vivências da própria comunidade. Como é que a comunidade entende isso através das políticas públicas e dessa formulação e possibilidades através dessa necessidade de atender as demandas da população. Bom, essa minha pesquisa é um pedaço de uma pesquisa maior, que é a minha pesquisa de TCC, onde na pesquisa de TCC eu vou abordar o que a população de São Bernardo pensa sobre os espaços públicos de lazer do município. E nesse viés todo eu vou falar um pouco sobre as políticas públicas de lazer. Então, onde estou apresentando agora é uma pesquisa exploratória de cunho quantitativo e de caráter bibliográfico, onde eu vou abordar diálogos de Marcelino, que é um grande estudioso do lazer dentro do Brasil, Gomes, que ele vai trazer a ideia de turismo e lazer, os fenômenos que são interligados através de uma demanda da sociedade, e Teixeira, como eu acabei de falar, que ele vai trazer essa conceitualização de políticas públicas dentro do viés da sociedade, além de uma pesquisa documental com vista a identificar as ações municipais do lazer. Bom, nessas imagens que vocês estão olhando, tem 2 momentos de São Bernardo, onde São Bernardo é bastante conhecido na região do Baixo Parnaíba Maranhense. A primeira, essa igreja, São Bernardo é muito conhecido pelo festejo no mês de agosto, que é, digamos, a alta estação de São Bernardo, onde ocorre uma festa durante 10 dias, e aí ocorre aquela demanda muito grande de visitantes dentro da cidade. E do outro lado, as festas juninas, que apesar das festas juninas aqui no Maranhão ser em junho, especialmente nessa região do Baixo Parnaíba, as festas juninas acontecem em julho.
aí também ocorre uma grande demanda de pessoas visitando os municípios durante alguns dias. E aí a gente entra dentro das políticas públicas de lazer. Como já bem estudado, já bem conhecido, o lazer é algo a ser assegurado pela Constituição Federal de 1988, lá dentro do capítulo dos direitos sociais, no artigo 6, né? E ele traz que, como o lazer é algo assegurado e que todo cidadão tem o direito de ter espaços de praticar lazer, de ser incentivado através de recursos humanos, físicos e materiais, a valorização desse processo de desenvolvimento, o lazer deve ocorrer através de políticas públicas. E como seria isso? Atender a demanda através de um planejamento, através de uma associação de concordância pública e social, trazer o lazer como direito social dentro do planejamento que já ocorre dentro da urbanização da cidade, através do seu planejamento urbano. Eu trouxe como exemplo aqui o Plano Diretor Municipal, que é um documento muito importante no planejamento e organização desse espaço urbano. Então, o lazer deve ser caracterizado como um dos viés de planejamento dentro de uma sociedade. Marcelino, ele traz muito essa ideia de democratizar o espaço. O que seria isso? É entender que o espaço está ali para ser desenvolvido através e pela sociedade. E por estar ali dentro de uma sociedade conjunta, ele tem que ter uma democratização. Não se pode apenas um elo trabalhar em favor de todos, sendo que é uma necessidade que deve ser tomada dentro de um viés e que todo mundo seja responsabilizado e que seja atendido suas necessidades, né? Então, ele traz muito essa ideia de democratizar. Vamos democratizar o espaço, criar uma formulação para atender essas necessidades da comunidade, com base nesses aspectos sociais, aspectos públicos, políticos, para que todos possam trabalhar de forma conjunta, através de uma descentralização, através de que todos têm vez e voz na hora de fazer um planejamento urbano. E esse planejamento urbano, ele vem com isso, para caracterizar o espaço e atender e dizer que o espaço é para todos e por todos. Se a gente for analisar o município de São Bernardo, é um município com pouco mais de 26 mil habitantes, desde o último censo lá em 2010, ele é um município que está direcionado entre dois polos turísticos maranhenses, que é o polo Delta das Américas e o polo Lençóis Maranhenses, mas ainda não tem um potencial turístico. Está ainda ocorrendo uma transformação dentro desses espaços de São Bernardo para atender a demanda que ocorre em São Bernardo em diversos momentos do ano. Os espaços de lazer que tem lá em São Bernardo são os espaços comuns, vamos dizer assim, como toda a cidade tem, uma praça pública, um local de banho, um espaço já caracterizado, já tem naquela cidade, não tem algo já relacionado com as políticas, para um espaço já denominado para o lazer. A sociedade viu aquele espaço ali aberto, é um espaço de lazer, e, digamos, por aí ficou. Então, São Bernardo, apesar de estar localizado entre dois polos turísticos, ainda não tem um potencial turístico ativo, mas que já consegue relacionar o turismo a diversas atividades econômicas da cidade. Uma cidade com atividades agropecuárias, extrativistas e de construção civil. Então, seus espaços de lazer são denominados pela população, não através das políticas públicas da cidade, mas pela própria população. E aí, como considerações finais, eu trago que, apesar do município possuir uma Secretaria de Esportes e Lazer, ainda não se tem projetos de integração, de colocar um planejamento urbano que evidencie o lazer como uma estratégia de valorização social. Existe a Secretaria de Educação e Esporte, eles conseguem ter projetos para a valorização do esporte, mas ainda não tem aquela parceria de colocar um planejamento urbano que coloque o lazer como algo já, como eu posso dizer, algo já direcionado e assegurado por lei. Não se tem parcerias entre a gestão pública e a iniciativa privada, e não tem acabei copiando e colando a mesma coisa aqui, mas ainda não tem aquela colocação de dizer o lazer é algo assegurado e a população de São Bernardo deve ser atendida através de suas necessidades. Tá? É uma pesquisa ainda que está em andamento por conta do meu trabalho de TCC, mas que, se a gente for
parar para pensar agora sobre essas interlocuções do lazer dentro de São Bernardo, ainda tem muito a ser trabalhado. Essas são minhas referências e obrigado. Professor Samuel, parabéns pela explanação, muito rica em saber que São Bernardo aí tem professores como você. Perfeito. A professora Eli, ela caiu aí a internet dela, teve um apagão lá, mas ela está presente pelo celular, e eu quero deixar aberto aqui as questões, se alguém queira fazer alguma questão para o professor. Professora Denise, fica à vontade em fazer uma questão para o professor. Professora Patrícia. Professora Ellen, boa tarde, seja bem-vinda. Eu posso fazer um questionamento e uma conversa também aí com o professor Samuel. Tá certo, muito obrigado. Nada. A gente conversa bastante nos nossos grupos de pesquisa, imagino que vocês também. Samuel, eu sou de Curitiba. A gente também tem aí, ainda bem, né, a Secretaria da Educação, uma proximidade com a Secretaria de Esporte e Lazer aqui na cidade. E a gente fala bastante de falar assim, por exemplo, eu queria uma quadra coberta na minha escola, por que a praça aqui do lado está suja? Só que eu não vou na reunião que tem a discussão sobre aonde serão investidos o dinheiro, né, da prefeitura nesse ano. E isso faz parte, né, da nossa, deveria fazer mais parte da nossa cultura. Se a gente quer melhorias e só ligar na prefeitura, abrir uma reclamação, é fácil. Vamos participar mais dos planos orçamentários, né, dos planos orçamentários da cidade e realmente discutir a política pública, né? E aí eu queria saber nesse sentido, você já participou de alguma ação da sua cidade, assim, que falasse sobre as discussões de política pública, investimento, essas coisas. Eu vou te confessar que fui pouquíssimas vezes, meio que quando era a minha função. Então, hoje eu tomo maior cuidado de falar de alguma coisa nesse sentido, sabendo que, assim, eu tenho direitos e deveres daí nesse momento, né? Oi, professora Denise. Dentro de São Bernardo, ela começou a, digamos, a se desenvolver assim, a população começou a querer entender o que se passa dentro o que acontece com o dinheiro, o que se faz com o dinheiro, agora, nesses últimos 10 anos, por conta que São Bernardo é uma cidade pequena, interior maranhense, então ainda tem aquela ligação de que não vou me importar se não for comigo. Entendeu? Eu já participei de 2 vezes de uma reunião orçamentária da prefeitura, né, em conjunto com a prefeitura, mas só que veio daqui da capital do estado, né, de São Luís, para conversar. Como eu sou estudante de turismo, e aí turismo sempre trabalha com essa parte econômica, essa parte de valorização, a gente, desde quando o curso de turismo foi implementado dentro da UFMA, lá em São Bernardo, há pouquíssimos 6 anos, a gente sempre quis estar por 6 anos, não, 7 anos, a gente sempre teve que estar por dentro de tudo que acontece na prefeitura, porque a gente sempre teve aquela situação de que a gente ainda não estava sendo muito bem valorizado, porque a gente ainda está tentando tirar aquela ideia de que o turismo é algo só relacionado a uma cachoeira, algo só relacionado a um parque. A gente quer levar o turismo, um turismo cultural, um turismo religioso. Então, os alunos de turismo, com os professores, a gente sempre teve que estar por dentro das situações. Bom, aí como eu falei, essa parte orçamentária está vindo agora, mostrando para a população mesmo o que está acontecendo com o dinheiro, mas ainda se tem muito a trabalhar, se tem muito a mostrar e muito a fazer ainda que ainda não tem, principalmente essa parte mais turístico mesmo, ainda não se tem uma secretaria destinada ao turismo, apesar da cidade ser uma cidade que recebe muitos visitantes anualmente, que tem um impulso muito grande relacionado ao turismo cultural e ao turismo religioso. A gente ainda não tem essa base de o que está acontecendo em algumas situações, digamos, relacionadas ao orçamento municipal. Até, Samuel, também, você me lembrou uma coisa bem bacana que está acontecendo agora em Curitiba também, por conta das nossas videoaulas, né, a gente está tendo aulas remotas,
um dos departamentos da educação tem um programa chamado Linhas do Conhecimento, e eles apresentam a nossa cidade da forma que você falou, acabou de falar. Não só aquele turismo que é sair de Curitiba para conhecer praias, etc., mas apresentam todos os nossos parques, os museus, as praças, os cinemas. É super interessante. E a gente tem falado que a gente tem aprendido muito mais de Curitiba pela tela do que a gente tinha conhecido antes. Desse turismo também que nos aproximou aí da educação nesse momento. É bem interessante também para a gente acompanhar. Não, com certeza, professora Denise, né, quem já foi a Curitiba sabe, as praças são maravilhosas, né? Tirando aquele frio gélido que existe aí, ainda mais para quem vai naqueles ônibus, né? E em cima é aquela parte aberta, já sofri um pouquinho por aí. Bom, quero agradecer a pergunta e a resposta do professor Samuel e a pergunta da professora Denise. Professora Ellen, gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Não? Professor Cláudio? Não. Eu quero. Por favor, fique à vontade. Boa tarde, tudo bem, Samuel? Eu também sou, como a professora Denise, eu sou também de Curitiba. Hoje eu não estou em Curitiba, estou numa outra cidade, mas eu faço parte do programa de mestrado da educação lá na Federal. E o Linhas de Conhecimento é muito bom mesmo, Denise, vale muito a pena, né? Uma outra perspectiva de Curitiba é como se fosse uma decolonização, né, do turismo de Curitiba, porque a gente vê o turismo de baixo para cima. E aí, Samuel, nessa linha de raciocínio, eu gostaria de entender como que dentro do turismo vocês articulam ou como vocês entendem o lazer, porque dentro da educação física, né, e dentro da educação a gente tem uma perspectiva de lazer, e o curso de Direito muito provavelmente articula. E como senso comum, a gente sempre tenta, no senso comum mesmo, não pensando do ponto de vista de estudante universitário, de pós-graduação, a gente pensa que o turismo está sempre ligado às relações comerciais, né? Que ele vai trabalhar o lazer, ele vê o lazer como um lugar a ser criado, né, imaginativamente ou imaginariamente, para que desperte o interesse das pessoas. Como que vocês articulam isso e como isso se conecta com uma perspectiva maior, assim, do ponto de vista educacional, ou se não tem isso, só para que fique um pouco mais... Porque eu entendi o seu trabalho não está diretamente com isso, mas ele está nas brechas, nas fissuras, né? Então, eu só queria entender como que o turismo, o curso, ou como você, como um turismólogo, não sei se é um profissional de turismo, como que você enxerga a perspectiva do lazer, tá bom? Obrigado pelo trabalho, foi bem legal. Obrigado, eu que agradeço. Dentro do curso de turismo, a gente sempre entende, é colocado pelos professores que o turismo e o lazer são algo distintos, mas que em certos momentos eles trabalham em conjunto. Muitos autores, se você for pesquisar, muitos autores, muitas pessoas que estudam turismo e lazer, eles colocam o lazer como algo dentro do turismo, sendo que isso não ocorre. Não é necessário você estar fazendo atividades turísticas para se fazer lazer, e nem é necessário você estar fazendo turismo para se ter, digamos, um lazer totalmente dito. Então, dentro da nossa faculdade, dentro dos nossos estudos, o lazer é observado como digamos, uma abertura dentro do turismo. E o turismo é observado dentro do lazer como um conteúdo. É algo que eles estão distintos, eles trabalham de formas distintas. É tão certo que o lazer, ele não é necessário você estar num espaço aberto. Você pode estar muito bem sentado no seu sofá, mexendo no seu celular no momento fora do trabalho, e você não vai estar fazendo turismo, você vai estar dentro de casa no momento de tempo livre. Da mesma forma que o turismo, além de você sair, viajar, sair do seu espaço por 24 horas até um ano, é um curso de lazer? mas eles não é uma atividade que adentra a outra, são atividades conjuntas que em algum certo momento elas trabalham de formas iguais, mas que nenhuma perde valor e nenhuma se sobressai sobre a outra. É uma descentralização, eu gosto de usar muito essa palavra, uma descentralização entre as atividades. Todas elas trabalham em conjunto. Certo, professor. Obrigado pela pergunta, professor Clóvis. Obrigado pela resposta, professor Samuel. A professora Denise deixou aqui no chat aqui para você uma sugestão de um link. Depois você dá uma olhadinha lá.
Alguém gostaria mais de fazer alguma questão? Caso contrário, depois a gente pode fazer essas questões pelo chat, tá? Oi, professor, continuidade. eu gostaria só de complementar aqui a fala do Samuel, aqui em relação à pergunta do professor Clóvis, a respeito do turismo, né? De fato, a gente tem, sim, um olhar bem mercadológico, tá, professor, em relação ao turismo, com o segmento de mercado, mas a gente tem percebido nos últimos anos um movimento inverso, né, de você trabalhar outras formas, como o turismo de base comunitária, a economia solidária também aproximando com o turismo, dando voz e protagonismo para as comunidades. Então, o próprio turismo de experiência, o turismo de base local, são propostas ou modelos, né, de transformação social por meio do turismo. Então, a gente tem esse diálogo muito forte com o lazer também, dentro dessa perspectiva do turismo de experiência, né, o turismo de subjetividades. É só isso. Não, perfeito, professora. Muito bom. Professora Eli, por favor, Bom, a palavra. então, se vocês tiverem mais algum questionamento, que vocês estejam colocando ali no chat, o Samuel fica aí à disposição para continuar respondendo as perguntas, e vamos dar continuidade, então, ao nosso quarto trabalho, com o título de Lazer Rural e Experiência Turística, Potencialidades no município de São Bernardo, Maranhão, pelo acadêmico Robson Dias Nunes, pela Universidade Federal do Maranhão e pela mestre Caroline Diniz Carvalho, pela Universidade Federal do Maranhão. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente eu peço desculpa, não vou poder ligar a câmera pela instabilidade aqui do tempo e da internet. Aqui o Maranhão está ora chovendo, ora sol, e aí fica esse problema em relação à instabilidade da internet. Não sei se está aparecendo aí já para vocês a tela que eu compartilhei. Tá, obrigada, professor. Oi. Tenta só clicar do lado aqui para ver se ela aumenta, por favor. Isso. Pronto, melhorou, né? Não, voltou para o slide. Não. Voltou? Volta de novo. Acho que não. Você está pelo celular, é isso? Não, no computador mesmo. Deixa eu ver se foi alguma configuração. Ela está minimizada a tela. E agora? Não, põe para apresentar, por favor. Peraí. É que ela está no formato reduzido, assim, menor. Professora, cadê? Professora, tá aqui, Carolina Diniz. Oi, só um instante, que eu estou vendo aqui a configuração, já vou aqui novamente compartilhar, deixa eu ver se agora aparece. Ok. Luciana, e agora, vocês conseguem ver agora? Põe para apresentar, por favor. Eu já coloquei para apresentar. É que está no PowerPoint. Tá com... tá no PowerPoint. Clica no... Clica na apresentação ali. Apareceu agora? Não, ela continua no PowerPoint ainda. Nossa, eu já coloquei aqui para apresentar em tela cheia. Apresentar. Ele tem um delay, ele leva um tempinho, calma. Só potencializa, só maximiza ele que ele vai. Ele tem um delayzinho às vezes. Professora Luciana, por gentileza, pode bloquear o seu áudio, por favor? Obrigado. Apareceu agora, gente? Não, ainda não. Não mesmo. Deve ser problema mesmo da internet. Tá. Deixa eu parar aqui. Qualquer coisa, podemos dar sequência assim. Tá. Então, vou ver se eu consigo
falar com vocês, sem apresentação, qualquer coisa vocês dão uma olhada depois no vídeo, né, está disponibilizado lá no evento, né. Tá, vamos tentar mais uma vez, qualquer coisa fica pela apresentação também do PowerPoint, isso. Tá vendo o livro que tem aqui do lado? O livro aberto? Clica nele, por favor. Eu já cliquei, para mim está aparecendo tela cheia. Eu não sei porque que não está aparecendo para vocês. Então, acho que a gente pode continuar assim, né, Francisco? Então tá bom. Vamos dar sequência aí. Bom, eu continuo assim mesmo, sem apresentar, Mãe, sem problema. Olha essa menina que malha lá. Ela é veterinária. Professora Luciana, boa tarde. Esse Você pode... Professora Luciana? Oi, está tendo interferência aqui de alguém. Sim. Luciana, por favor. É aquele lá, mãe. Como que é o nome? Professora Luciana, boa tarde. Pode bloquear o seu áudio, por favor? Olha esse pretão, tamanho. Esses são os cavalos, nossa. Pronto, desculpa, professora Caroline, por favor. Nada, imagina, gente. Desculpa aí que não está apresentando aqui, mas agora, quem tiver interesse... Oi. Apareceu ou não? Apareceu, pode ir. Tá. Obrigada, professor. Bom, então, como o professor já falou, o nosso trabalho se intitula Lazer Rural, Experiência Turística, Potencialidade no município de São Bernardo do Maranhão. Esse trabalho ele faz parte de um programa maior que a gente vem desenvolvendo no âmbito do curso de turismo da UFMA São Bernardo, um projeto chamado Tour de Experiências, e uma dessas possibilidades é perceber se o lazer rural ele pode se transformar, assim como outros atrativos, como uma possibilidade turística para o município de São Bernardo. Além de mim, faz parte também desse projeto acadêmico Robson Nunes, que se encontra aí na sala. A gente vem desenvolvendo esse projeto no âmbito do programa Foco Acadêmico. Bom, a gente parte do entendimento de que o turismo, ele é, além dessa perspectiva mercadológica, ele é um fenômeno sociocultural, é um fenômeno de encontro, de aprendizado, de intercâmbio, pelas várias vertentes que o turismo agrega, turismo de aventura, turismo de lazer, o turismo pedagógico, como a professora Ellen falou aqui agora, o turismo cultural, de base comunitária. Então, a gente entende o turismo dentro dessa visão mais crítica, mais reflexiva, para além do viés mercadológico. O turismo proporciona esse intercâmbio, essas situações de aprendizado. No processo de formatação de um destino turístico, a cultura ela é vista como um produto turístico por excelência, os saberes, os fazeres culturais, as festas, as celebrações, são esses encantos da comunidade que geram o interesse, a motivação, o deslocamento virtual ou presencial do turismo. A gente percebe também hoje que o perfil do turista ele vem mudando. O turista ele não é só aquela pessoa que vai contemplar aquele espaço, contemplar o patrimônio, mas existe um perfil de turista que quer interação, que quer conviver, vivenciar os aspectos da cultura da comunidade. Então, esse outro olhar que a gente vem trabalhando no âmbito do curso de turismo, no âmbito também da gestão pública, percebendo também outros espaços, outros olhares que podem ser traduzidos como fatores também de desenvolvimento local, né, de desenvolvimento da comunidade. E a gente percebe também outras modalidades que vêm dialogando com essa perspectiva, como, por exemplo, o turismo no espaço rural e o turismo rural, que são modalidades, segmentos que, de fato, o turista ele tem a vivência lúdica, tem a vivência do ambiente rural, das práticas agrícolas, agropecuárias, dos saberes, dos fazeres também das comunidades rurais. E aí a gente percebe e problematiza o lazer rural também como atrativo turístico. E aí é o mote que vai movimentar, mobilizar toda a nossa pesquisa, é perceber e problematizar se as vivências lúdicas das comunidades rurais podem se transformar em atrativos turísticos dentro dessa perspectiva do turismo experiencial, do turismo dialógico, do turista que passeia pela cidade, mas vive, convive e interage com as populações. Então, a nossa pesquisa, ela vem toda sendo trabalhada a partir dessa problemática.
tendo aí como fio condutor também o denominado turismo de experiência, que, ao nosso ver, não é uma modalidade, não é um segmento de mercado, mas sim uma nova proposta de formatação de produtos, de consumo de experiências, em que há esse diálogo, essa escuta cultural do visitante, do excursionista, do turista com as comunidades. Nosso cenário de estudo é o município de São Bernardo do Maranhão, que já foi, inclusive, bem trabalhado pelo Samuel na apresentação anterior. O município, ele fica localizado numa região chamada Baixo Parnaíba Maranhense, junto com outros territórios. O São Bernardo, ele tem uma predominância ruralidade, né, de aspectos da ruralidade. A maior parte da população habita em povoados, em comunidades, em que a gente percebe que há toda uma atratividade, um estilo de vida que pode sim ser utilizado não apenas como agregador de renda para a comunidade, mas também como fator de fortalecimento da identidade, valorização também desses espaços. Então, a nossa proposta vem com esse objetivo de compreender o lazer rural como fator de mobilização turística e, consequentemente, da promoção de um sentido de lugar no município de São Bernardo, Maranhão. Como objetivos específicos, discutir a relação entre o lazer rural e a atividade turística, tentando entender como o turismo ele acaba incentivando a construção de novas ruralidades, novas funcionalidades no meio rural. Identificar também a visão dos moradores sobre o lazer, quais as percepções que os moradores dos povoados têm sobre o lazer, sobre o sentido de lugar para esses moradores da zona rural. E dessa problemática, elencar algumas oportunidades, estratégias para o desenvolvimento do turismo a partir das vivências lúdicas no tempo disponível. Em relação à nossa metodologia, nós trabalhamos com uma abordagem qualitativa. A pesquisa ela é de cunho exploratória, também descritiva, está sendo realizada por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo até bem pouco tempo atrás, e a pesquisa por meio da etnografia ou da etnografia virtual. Até o presente momento, a gente realizou entrevistas semi-estruturadas com os moradores, questionários online também, para saber a percepção deles sobre o lazer, para identificar essas potencialidades, realizando 35 entrevistas. Essas entrevistas foram analisadas por meio do método estatístico descritivo e também pela técnica de análise de conteúdo. O que a gente tem percebido até o presente momento da pesquisa, essa visão ampla e polissêmica que o lazer tem para os moradores, com uma dimensão importante da vida social. A gente percebeu pelas entrevistas que, de fato, os moradores têm uma visão bem ampla sobre o lazer, sobre a importância do lazer para a vida deles e como eles conseguem apropriar a área rural, mesmo sem equipamentos, sem projetos específicos, mas eles conseguem desenvolver as suas atividades de lazer nos espaços de cotidiano, né, nos espaços de vida. Eles também perceberam o lazer rural como elemento de atratividade turística, demonstraram, sinalizaram para a gente o interesse de transformar, por exemplo, os passeios de bicicleta, os famosos banhos, né, nos balneários das comunidades, como propostas também para um turismo de lazer mais voltado para a comunidade, né, e para o turista, para essa interação. E nosso estudo também vem apontando essa necessidade de ampliar os estudos sobre o lazer rural, nessa perspectiva de desenvolvimento. A gente não identificou muitos estudos, né, que dialogam com essa perspectiva do lazer rural, né, do lazer da população rural, e como isso pode ter um diálogo bastante interessante com a atividade turística, dentro dessa modalidade de turismo dialógico, do turismo de experiência. Aqui são as referências que foram utilizadas na construção dessa proposta de pesquisa. Fico aqui à disposição, né, para contribuições, sugestões e participar também do diálogo aqui com vocês. Muito obrigada. É isso. Professora Caroline, parabéns pela excelente apresentação. Quero deixar agora aberto as questões. Professores, alguém gostaria de fazer alguma questão? Professora Ellen, eu vi que você levantou a mão. Menina, é rápido, né?
Eu tenho uma pergunta que me chamou bastante atenção, que está no objetivo da pesquisa, que fala sobre o sentido de lugar. Queria que você me falasse essa perspectiva de sentido de lugar. Professora, boa tarde. A gente toma também essa categoria, né, de sentido de lugar que vem da psicologia, mais especificamente da psicologia ambiental. Então, a gente vem trabalhando junto com outros professores, tem um professor da área de psicologia, que atua também no curso de turismo, então ele vem trazendo essa vertente da psicologia ambiental, tentando desenvolver aspectos da topofilia, aí já é um diálogo também com a geografia humanística, que é o sentido de lugar, o apreço do lugar que o morador tem, e o outro lado, a topofobia, que seria a aversão do morador a determinados espaços da cidade. Então, a gente vai trazendo também essa perspectiva interdisciplinar, que é tão cara ao turismo, né, de você utilizar também perspectivas de outras áreas, de outras ciências, para você ter uma dimensão mais ampla e menos mercadológica do fenômeno turístico. Então, essa categoria de sentido de lugar vem da psicologia ambiental, e a gente faz também uma ponte com a geografia humanística, aí com o Tuan, trazendo a perspectiva da topofilia, da topofobia também. Não sei se deu para responder. Então, eu vi algo na geografia sobre o lugar que tem a ver com o pertencimento. Isso. O meu lugar é o pertencimento. Aí eu queria saber essa relação do trabalho com o turista. O que acontece? O que se discute muito na antropologia do turismo, professor, é a questão do lugar e do não lugar. Aí, trazendo já a discussão do Marc Augé aí com a antropologia dos lugares, dos não lugares, como o turismo ele acaba, em alguns momentos, mercadorizando tanto os aspectos culturais, o lazer, o espaço físico, o patrimônio, você acaba minimizando, entre aspas, esse sentido de pertencimento. O turismo chega, às vezes, a espetacularizar tanto uma cidade que o próprio morador não se reconhece nela. Então, a gente traz também essa perspectiva do sentido do lugar, na perspectiva da territorialização também, da geografia, dos laços afetivos. Então, a gente trabalha muito também com essa perspectiva, justamente no sentido de evitar, talvez, não sei se seria bem essa palavra, mas minimizar esses efeitos negativos que muitas vezes são associados à produção do espaço, à turistificação do espaço pela atividade turística. Então, tem também esse diálogo muito forte que a gente está tentando fazer nesses momentos iniciais da pesquisa, tentando fazer esse diálogo. Muito obrigada, professora. Muito bem. Obrigada. Obrigado, professora Ellen, pela questão, obrigado, professora Carolina, pela resposta. Que seria até a minha questão também, né? Como esses moradores estão recebendo esses turistas, né? Uma vez que você cita que esses turistas estão buscando ficar nas comunidades, participar dessas comunidades, né? O professor, me subiu o nome, o professor o Samuel, se não me falha a memória, citou que das festas, né, regionais. Como que tem sido essa busca desses turistas dentro da cidade? Como que a população tem interagido nesse momento que estamos aí remotamente? Você tem algum dado sobre isso? Obrigada pela pergunta, professor Francisco. Como o Samuel falou, o município de São Bernardo ele ainda não pode ser considerado um município turístico, tal qual preconiza o Ministério do Turismo. Ele existe um potencial que é latente, e aí o curso de São Bernardo de Turismo vem trabalhando justamente nessa perspectiva de desenvolver esse potencial. Existe não o turista, mas o excursionista, que seria aquele tipo de visitante que passa menos de 24 horas, vamos dizer assim, no lugar. Ele visita aspectos da cidade, mas não pernoita. E ele não é classificado como turista propriamente dito, mas sim como excursionista. Então, em São Bernardo, pela localização dele, próxima a importantes polos do turismo maranhense, você acaba tendo esse fluxo, esse intercâmbio de pessoas que visitam, conhecem os aspectos da cidade e vão para os Lençóis Maranhenses ou para outras cidades, Tutóia, Araioses, que são cidades que já vêm despontando e já tem a Secretaria de Turismo, já tem uma infraestrutura mais adequada, vamos dizer assim, para receber esse visitante. Mas a
gente tem percebido que nesses espaços sociais e também nessas manifestações que o Samuel citou agora há pouco, como o festejo de São Bernardo, existe uma interação muito próxima entre o morador e esse turista, a gente não vê uma separação entre eles, a gente percebe esse diálogo, percebe também o interesse da comunidade já em desenvolver o turismo dentro de uma perspectiva mais responsável, porque a gente tem ali próximos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, que seria um local extremamente turistificado, em que, de fato, a comunidade pouco participa das relações turísticas que se processam ali, os moradores têm a consciência de que esse não é o tipo de turista ou de turismo que se quer para a região do Baixo Parnaíba. Então, por exemplo, a gente tem no município próximo ali, o município de Brejo, e comunidades, né, quilombolas, que já vem desenvolvendo um turismo étnico, ou um turismo de base comunitária, justamente na contramão desse turismo que seria mais massificado, mais espetacularizado, elitizado, como se tem, por exemplo, em Barreirinhas ou em regiões ali dos Lençóis Maranhenses. Então, a gente tem esses, não seriam dados, mas a gente tem essas percepções, né? Inclusive, o próprio curso de turismo vem trabalhando no sentido de construir esses dados, né? Já que nós não temos uma secretaria de turismo, então é o papel também da universidade, a gente entende, né, que é o papel da universidade também de estar construindo essas políticas, de estar dialogando com a comunidade, com projetos de turismo pedagógico também, que a gente desenvolve nas escolas, tentando sensibilizar, né, e mostrar a importância também do patrimônio local para esses moradores e os turistas. Francisco está sem som. Oh, desculpa. Professora, obrigado pela resposta. E deixo aberto aqui mais alguma questão. Algum professor, professora gostaria de fazer mais uma questão? Eu levantei a mão, tudo bem? Opa, tudo, claro, desculpa, eu não vi, desculpa. Por favor, professor. Boa tarde, pessoal. Professor André Dutra, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, sou aluno doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares de Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vendo a apresentação da Carolina, eu achei interessante, porque eu trabalho ali nessa região e conheço, né, mais ou menos já ouvi falar. E aí eu queria entender um pouco mais, Carolina, se pela sua apresentação, no teu percurso metodológico da pesquisa, quando você apontou que você estava fazendo aplicação de entrevistas online, né? Essa aplicação, ela está ocorrendo nesse período agora? Oi, André, isso. A gente começou a fazer essas entrevistas presencial, né? Indo lá nos povoados, né, em alguns interiores, né, do município, para fazer também esse registro das práticas de lazer, fazer esse mapeamento, né, fazer essa observação participante, mas nesse momento, né, de pandemia, a gente optou por estar utilizando também, para complementar as nossas análises, esses questionários e entrevistas online com associações de moradores e também com alguns membros da comunidade local. Então, a gente faz também essa pesquisa por meio da etnografia, né, da etnografia virtual também, tentando perceber como a comunidade ela vem trabalhando o seu lazer e como ela vem entendendo essas questões turísticas. Então, nesse momento, para a pesquisa também não ficar parada, a gente está tentando trazer esses outros dados com essas outras possibilidades que a internet nos possibilita, nos favorece para complementar as informações que a gente já vem colhendo desde o ano passado, no início do ano passado. Ok, Carolina. Com base nessa sua explicação, eu estava aqui pensando, porque como eu sou professor do município, né, de Timon, a gente sabe que o Maranhão ele é um dos estados que possui menos, né, acesso à internet do Brasil. E eu fiquei preocupado com esses dois riscos, com essas duas possibilidades de risco da sua pesquisa, que o primeiro seria o contexto pandêmico na qual nós estamos, né, inseridos, e segundo, por essa inacessibilidade virtual, já que o loco da sua pesquisa, ele é predominantemente rural, né, aonde essa acessibilidade, ela se torna ainda mais, né, um obstáculo. Então, eu fiquei preocupado, assim, eu não sei se você previu como riscos da sua pesquisa outras estratégias para você atingir os seus objetivos. Caso esse contato, né, já que
as leis municipais, os decretos, eles não estão permitindo, né, aglomerações ou contato, as visitações e etc. Era nesse sentido que eu fiquei assim um pouco na dúvida. Isso, André, eu também fiquei bastante preocupada, mas como esse trabalho já tem um tempinho, né, já tem uns 2 anos que a gente vem trabalhando, então a gente já conseguiu coletar bastante coisa também. Então, o que a gente vai fazer é complementar e dar vazão para outras vertentes dentro desse projeto. E a gente espera, né, que a pandemia termine logo e que a gente possa retomar as nossas atividades, mas sim, realmente foi um risco, né, um risco que a gente está tentando minimizar esse risco e não deixar a peteca cair, né? Continuar com os trabalhos de pesquisa dentro, né, das nossas possibilidades. Mas muito obrigada pela sua questão, né? Isso nos ajuda a pensar a pesquisa nesses tempos tão desafiadores. Por nada, Caroline, nós estamos aqui para isso, viu? Muito parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, professor André, pela questão. Obrigado, professora Caroline, pela resposta. E daí, se alguém depois tiver mais alguma questão, pode estar utilizando o chat, entrando em contato com o professor. Professora Eli, a palavra, por favor. Isso, obrigada. Parabéns, professora Caroline. Então, agora vamos dar continuidade para o nosso último trabalho. Tá ruim? Uau. Tá chuviscado. Espera aí, só um minutinho. Só desligar um que resolve. Ok. Pronto. Voltou a luz. maravilha. Então, vamos para o último. Vamos para o último trabalho, então, com o título Os Conceitos da Aprendizagem Motora aplicado aos aspectos técnicos do handball, pela acadêmica Sabrina Kelly Fernandes, doutor Dorival Teixeira, doutora Priscila Garcia Marques, doutora Priscila Garcia Marques, desculpa, doutor Paulo Henrique Borges, pela Universidade Estadual de Maringá. Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar a transmitir aqui, tá? Ok. Abrindo. Apareceu a tela toda? Apareceu, obrigado. Boa apresentação. Obrigada. Então, boa tarde novamente. Eu sou a Sabrina Kelly Fernandes, eu sou acadêmica do curso de Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente estou cursando o 3º ano e eu vou falar sobre os conceitos da aprendizagem motora aplicados aos aspectos técnicos do handebol. Juntamente com o Dorivaldo Teixeira, Priscila Garcia Marques e o professor Paulo Henrique Borges, todos do Departamento de Educação Física da UEM. Então, vou começar falando que os aspectos técnicos do handebol, eles se traduzem nas técnicas utilizadas no jogo, ou seja, todas aquelas habilidades motoras que a gente vê dentro de um jogo, ou seja, a corrida, o arremesso, o drible, o quicar de uma bola. E todos esses conceitos, eles podem ser aprendidos através da aprendizagem motora. Então, a aprendizagem motora na escola, ela dá suporte e aprendizagem desses conceitos de movimento ou dessas habilidades motoras, né? Que são ali o arremesso, a recepção, o drible, a corrida. E para traduzir isso para um sistema de jogo na escola, é trabalhado isso por meio dos jogos pré-desportivos. Os jogos pré-desportivos, eles são adaptações de esportes tradicionais e recreativos com o intuito de desenvolver habilidades físicas, motoras e sociais específicas nos participantes. Ele vai ser trabalhado na escola por meio do mini handebol. E o que é o mini handebol? O mini handebol é uma adaptação do handebol para crianças de 5 a 10 anos,
onde também vão ser adaptados as coisas para o tamanho da criança, né? Por exemplo, uma bola menor, um gol menor, regras mais simples. E todas as regras, espaços e materiais foram pensados para que as atividades proporcionem grandes benefícios e bons momentos aos praticantes. E mais do que isso, mais do que um esporte, o Mini é uma filosofia, pois proporcionar atividades físicas, jogos, brincadeiras e vivências ricas com qualidade e diversão são fundamentais nessa fase. E a ideia, né, é começar a trabalhar as habilidades motoras de forma lúdica, sem ser aplicada ao esporte institucionalizado, que é o handebol, né, propriamente dito. O nosso objetivo foi aplicar os conceitos da aprendizagem motora por elementos do handebol de forma lúdica, como um jogo pré-desportivo, para crianças de 10 a 11 anos da rede pública municipal de ensino de Maringá. A ação realizada foi assim. Participaram uma média de 720 crianças de 6 escolas de Maringá. Buscou-se promover a modalidade de forma adequada à idade e instrumentalizar o futuro do professor de educação física no uso adequado de ferramentas para estimular e iniciar as crianças nos elementos esportivos, respeitando as fases de desenvolvimento infantil a partir das unidades temáticas trabalhadas no município. Então, não era assim no momento que a gente queria, a gente chegava e aplicava. Era no momento em que ia ter as práticas pré-desportivas, conversava com a escola e aí trabalhava o mini handebol. A ação realizada foi, na unidade temática esporte, de acordo com a série escolar, ao desdobramento em esportes de precisão, de marca, de rede, parede, de campo e taco, e de invasão, que é onde se encontra o mini handebol. A ação realizada foi trabalhada com o mini handebol permanecendo por 4 encontros em cada escola. Então, o pessoal foi distribuído, né, pelas escolas do município e permanecendo por 4 encontros em cada uma dessas escolas. Ao término, organizamos um festival interno de mini handebol nas escolas e, no final do ano, um festival intraescolar, para que todos vivenciassem o esporte como um direito lúdico e de integração. Então, foi assim, no intraescolar, vinham todas as escolas e jogavam entre si. Então, foram 3 momentos, né? O trabalho com o mini handebol na escola, o festival dentro da escola e um festival juntando todas as escolas. E aqui é uma imagem do final. Os nossos estudantes, né, eles aprenderam sobre gestão, criatividade, comunicação, sobre resolução de conflitos, sobre o contexto, e nós, formadores, aprendemos que sempre temos o que aprender. Muito obrigada, eu deixo aqui um e-mail para contato, caso precisem, e foi isso. Professora Sabrina, parabéns pela pesquisa, parabéns pela apresentação do trabalho, e deixo aberto agora as questões, as perguntas. Professores, professora Ellen, por favor, a palavra. Eu tenho uma pergunta. Essas escolas que vocês trabalharam, elas tinham alguma ligação com os professores que atuaram? Quem era o contato? E a outra pergunta é, se já existia essa aula de educação física e estava já trabalhando no esporte, ou se vocês chegavam, ofereciam a escola, eu queria saber como foi que se deu esse processo, se foi oferecendo à escola, ou se já tinha contato dos professores envolvidos com o projeto. E como é que se deu esse link da universidade com a escola? Obrigada pela pergunta, professora Ellen. Então, eu creio que seja... Como minha professora orientadora, ela me passou os dados, né? Porque depois desse movimento que a gente está vivendo, né, pela pandemia e tudo, eu entrei no projeto bem numa hora bem complicada, né? Então, a professora meio que passou esse projeto meio que em andamento quase para mim, né? Então, eu creio que ela tenha feito contato com as escolas, né, para poder haver a participação ali do mini handebol.
E então eu acho que o contato foi através dela ou dos outros professores ali para poder ter a aplicação do Mini Handebol, né? Para a gente poder testar ali nessas escolas, né? Fazer o projeto. E perdão, qual que tinha sido a outra pergunta? Não, foi esse link de se foi da universidade e se essas escolas já tinham aula de educação física, se já estava dentro dos conteúdos. Sim, já tinham aula de educação física e daí na hora que ia ser aplicado os conteúdos pré-desportivos, né? Aí seria encaixado o Mini Handebol dentro desse conteúdo na educação física. Obrigada pela resposta, professora, porque aqui em Recife, falar especificamente de Recife, Jaboatão, Paulista, são alguns municípios bem próximos, e ainda acontece de não termos o profissional de educação física, de muitas turmas não ter aula de educação física, porém, existem alguns projetos que vêm até a escola, e geralmente parte de algum projeto de universidade, mais especificamente de alunos de graduação. E aí, a minha preocupação é o seguinte, que chega, faz uma intervenção, né, faz uma vivência, e depois daquilo, não se tem mais, sabe? Por isso é importante que se promova, dá a oportunidade, né, dessa vivência, mas também é interessante que haja esse diálogo com as possíveis prefeituras e organizações, governamentais ou não, para que tenha, de fato, continuidade, porque dá uma pena, assim, os meninos se empolgam, querem jogar, a gente vê que tem algumas habilidades ali e acabou, sabe? E é uma pena. Mas muito obrigada, Sabrina, pela resposta. Imagina, eu que agradeço pela pergunta. E só complementando, quando, no meu caso, né, eu estava como estudante do ensino médio, por exemplo, quando eu tinha minhas aulas de educação física, tinham poucas vezes que intervinham professores para aplicar alguma coisa diferente para a gente, sabe? Então, eu acho que por isso que muitas vezes as coisas eram levadas na brincadeira, né? Muitas vezes os alunos levam muito na brincadeira, né? A educação física, por exemplo. E eu acho bem interessante, porque agora eu, como acadêmica do curso de educação física, eu vejo muitas possibilidades da gente mesmo, ou como estagiário, ou como próprio estudante, a gente entrar em alguma escola, pedir autorização e aplicar alguma coisa, né? Encontrei muita facilidade de fazer esse link com as escolas, sabe? De chegar lá, pedir autorização, falar, sou acadêmica do curso, eu posso aplicar isso, né? Tipo, para faculdade e tal. E eu acho que eles sempre, na maioria das vezes, eles autorizam a prática nas escolas. Eu achei bem interessante. Obrigado pela pergunta, professora Ellen, professora Sabrina, pela resposta. E a gente deixa aqui uma reflexão, né? Em Recife ainda tem escolas sem professores de educação física. A gente pensar aí. E agora, para a gente não se estender muito, o professor André levantou a mão. Por favor, professor. Ô, Francisco, deixa eu só ajudar a Sabrina aqui. Claro. Eu já estava levantando a mão da vez passada, já permaneceu, desculpa. Sem problema. Então, professor Juliana, a palavra. Francisco, tá anotando errado as mãos aí. Eu não sei a idade da Sabrina, mas, Ellen, esse projeto de handebol tem aí uns 20 anos. Então, o professor Teixeira, que aposentou, é um caso bem interessante, é um cara que já foi seleção olímpica de handebol do Brasil e, ao mesmo tempo, fez doutorado estudando a parte da fenomenologia, o handebol como uma forma de jogo, né? Então, esse projeto de handebol aqui chegou a ter 600 pessoas em Maringá. Eles tinham um patrocínio da Unimed, nessa época, e eles conseguiam contratar uma pessoa formada, mais 2 estagiários, eles ficavam fazendo núcleos nas escolas. Agora, a universidade tem um ginásio de excelência só para o handebol, então é o que a Sabrina está vivendo um outro momento, né? Então, é bem interessante e colocar assim, tem algo muito legal nesse projeto,
que a gente sabe que em qualquer escolinha esportiva, 2% vai virar atleta. A questão é os outros 98%, né? Então, a dimensão do lazer é fundamental para qualquer escola de iniciação esportiva, senão ela está fazendo um mau trabalho. Nesse sentido, é muito legal ter a Sabrina aí apresentando o projeto do Lebol. Só para dar uma informação, né? E a coordenadora, ela tem um cargo importante aqui na universidade, ela falou, Ellen, se quiser, manda o projeto para você, a Sabrina vai colocar o e-mail dela aí no chat, porque é um projeto que vale a pena realmente exportar aí para outros lugares. Excelente, obrigado pelas palavras, professor. Professor Dimitri tinha levantado a mão. Não estou ouvindo, professor. Primeiro, Sabrina, parabéns pelo trabalho. Tá? Parabéns. E segundo, a Sabrina falou de uma educação física que tem que ser séria, né? E eu fico pensando se a gente não pode só fazer bagunça também, Sabrina. Eu gosto tanto de brincar, Sabrina. Aí eu ficava pensando, se a gente pode fazer uma educação física, um handball também, é mais de brincadeira, mais assim, mais livre. Pode também, né, Sabrina? Você sabe que pode, né? Tem um trabalho, Sabrina, muito interessante. Infelizmente, esse professor não deu muita sequência no próprio bom trabalho dele, que é com handball. E ele faz uma ponte entre o lúdico e a técnica, né? Então, cada técnica do handball, ele vai partindo de brincadeiras para chegar na técnica, né? Ele é um cara que foi do handball também, um tempo, tal, não sei o quê, e é um professor universitário. Tem uma dissertação que foi orientada pelo professor... é um ícone do lazer brasileiro aí. Juliano sabe o nome dele. O ícone do lazer brasileiro aí, que estuda o lazer. Enfim, e o trabalho, ele vai nesse ponto, assim, vamos brincar, e do brincar a gente chega na técnica do handball. É muito bacana, o nome dele é Wagner Matias Pinto, quem escreveu a dissertação, tá? Vale muito a pena, e se tiver interesse, eu posso te pôr em contato. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado pelo apontamento, professor Dimitri. Deixa aberto alguma questão, professoras, professores. Bom, Sabrina, realmente o que o professor Dimitri falou é muito importante, você sabe bem disso, né? O brincar tem a sua importância e a sua riqueza dentro da educação física escolar. Eu queria saber de você, que aplicou a proposta dentro das escolas, qual foi a reação das crianças em receber essa proposta do handebol, né? E depois, quando acabou, que finalizou com um torneio, como é que foi essa relação aí com os alunos? Bom, professor, obrigado pela questão. E eu vou falar uma coisa que foi assim, como eu entrei no projeto, eu entrei no projeto bem no começo da pandemia. Então, essa aplicação já estava em andamento, então eu não tive o prazer de estar presente em todas as aplicações. Eu tive o prazer de, junto com a minha orientadora, né, fazer esse estudo. Porém, de estar presente nas aplicações eu não consegui, porque eu entrei depois, um pouco depois disso. Mas pelo que ela me disse, a recepção das crianças foi bem interessante, né? Porque, como eu havia falado ali, as regras eram adaptadas, né? Os tamanhos menores, dependendo do tipo das crianças e tal. Então, a recepção foi bem interessante, porque foi uma coisa diferente, né? Para todo mundo, tanto para quem estava aplicando e tanto para quem estava recebendo, né? Tanto para quem estava praticando a atividade. Essas atividades, né, que você falou que foi aplicada, né, que eu vi aqui são escolas municipais, então foi mais ou menos o 5º ano, né? Isso, foi para crianças de 10, 11 anos, por aí. Ok. Parabéns, viu, Sabrina, pelo seu trabalho. Caso precisarem de nome das escolas, quiserem curiosidade de saber, eu posso passar qualquer coisa. Daí é só entrar em contato comigo, tá bom?
Eu gostaria de saber se tem mais alguém que eu gostaria de fazer alguma pergunta para a Sabrina. Podem estar colocando ali no chat, né? Para a gente também estar finalizando o nosso trabalho da tarde, né? Que já se delonga aí, são quase 4 horas da tarde, está todo mundo aqui firme e forte, mesmo caindo luz, né? Caindo, às vezes, aqui perto de casa, acho que estourou um transformador, com sol e tudo, imagina com chuva, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos e todas, de todos os autores, né, e de todas as pessoas que estiveram aqui à tarde, essa tarde gostosa, né, e que, lembrando a todos que nós temos ainda mais uma apresentação hoje, que seria a nossa 4ª apresentação, a partir das 17 horas, e ainda vamos ter, ao sábado, a nossa última apresentação, a partir das 14 horas e 10 minutos. Francisco? Quero agradecer a presença de todos, agradecer os trabalhos apresentados, excelentes trabalhos, excelentes, as contribuições, né,